Olá, meninas, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os sabotadores da amamentação. O que pode atrapalhar a sua amamentação. Hoje a aula aqui vai ser polêmica, tá bom? Mas vamos entender, eu não posso esconder nada de vocês de informação, mas eu gosto muito de falar sobre essa aula, inclusive com as minhas meninas do presencial, eu falo muito sobre isso. As escolhas sempre vai ser de vocês, né? Eu sempre falo assim, eu dou esse exemplo, eu falo assim, quem passa 24 horas com o bebê é o pai, é a mãe, enfim, é os familiares, né? Não sou eu, a consultora, qualquer outro profissional. Nós temos como obrigação passar as informações, e vocês têm como obrigação fazer as escolhas de vocês, entendendo, né? O que você banca, o que você não banca, quais são as guerras que a gente vai travar, e por aí vai. Então, já começa essa aula dando esse recado, tá bom? Mas a gente vai falar sobre bastante coisa aqui polêmica, tá bom? Bom, vamos entender tudo isso aí, né? O que pode atrapalhar a minha amamentação. Então, os apetrechos da amamentação, a gente vai passar por eles, a gente vai falar sobre eles, tá? Torcicolo congênito, essa imagem aqui, tá? E alguns bebês nascem com torcicolo congênito, a gente precisa de avaliação para reverter o caso, e isso pode impactar na amamentação, até porque, principalmente, um dos lados da amamentação, um dos seios, né? Porque esse bebê sente dor, assim como a gente, tá bom? Pediatra desatualizado, vou trazer para vocês aqui uma lista de como avaliar, né, esse pediatra. A gente faz a visita, a consulta, né, na gestação ainda, para a gente escolher o nosso pediatra, e aí é importante que a gente tenha um pediatra atualizado, tá bom? Que vai te ajudar e te incentivar a amamentar, se esse é o seu desejo, né? Língua presa, então, os famosos frenos, né? A gente vai falar sobre isso também, precisa de avaliação. Hipotiroidismo, diabetes, síndrome do ovário policístico, isso aqui é na mãe, tá? Cirurgias mamárias podem sim impactar e a gente precisa entender sobre isso. Então, hipotiroidismo, diabetes, síndrome do ovário policístico está relacionado aos nossos hormônios. Lembra que eu falei para vocês nas aulas? A amamentação, ela é produzida por hormônios. Então, se eu tenho problemas relacionados à minha parte hormonal, isso pode impactar, sim, na minha amamentação, tá? Diabetes gestacional, inclusive, quando a gente tem aquela questão do bebê que faz a hipoglicemia e que a gente pode precisar de entrar com fórmula, e esse bebê que entra com fórmula acaba não estimulando tanto, né, esse peito, e aí a gente acaba não fazendo uma pojadura rápida ou uma pojadura satisfatória, tá bom? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, entender que a glicemia desse bebê tem que ser superior a 40, tá bom? E se tiver superior a 40, não tem por que a gente fazer suplementar com fórmula, tá bom? É colocar esse bebê no peito, para estimular a descida desse leite, tá bom? Cirurgias mamárias, então quem tem prótese ou quem fez redução de mama, né? Pode impactar? Pode. A prótese, né, mamária é mais difícil de impactar do que quem fez a redução de mama. Por quê? Quem fez a redução de mama, a gente precisa entender o quanto foi tirado de glândulas mamárias. Lembra dos caixinhos de uva? Então, quantos foram tirados dos caixinhos de uva para saber se o que ficou vai ser o suficiente para produzir leite, tá? Agora, as próteses mamárias, na grande maioria das vezes, não retira, não mexe nos caixinhos de uva, tá bom? Então, dificilmente a gente tem problemas na amamentação em relação a isso. A pega errada é um ponto marcante e que pode sim impactar na produção do seu leite. Então, se você perdeu a aula passada ou não anotou, volta na aula anterior, tá bom? E entenda sobre pega errada, tá? Precisa entender certinho aquilo lá para que você faça certinho para não ter impacto na sua alimentação. E uso de medicações. Gosto muito de falar sobre isso, o site Elactância, tá? Esse site aqui, ó, da imagem, onde você pode pesquisar pela medicação para saber se você pode ou não tomar aquela medicação durante a amamentação, tá bom? Bom, falando um pouquinho sobre apetrechos, e sim, esses aqui são os principais fatores de
de dificuldade da nossa amamentação, que pode impactar de forma negativa. Ah, Jennifer, mas como é que eu faço? Ah, Jennifer, mas fulano usou e nada aconteceu. Né? Eu sempre tenho essas, mas fulano usou, nada aconteceu. Será que se eu usar, vai acontecer, né? Desde que o mundo é mundo, crianças chupam chupeta, mamam madeira, enfim. E aí eu digo para vocês, é aquilo que eu falei lá no começo da aula, né? Aqui é a polêmica da história, né? É aquilo que eu digo lá no começo da aula. Você vai escolher as guerras que você decide travar ou não, né? Riscos temos, vai acontecer, não vai acontecer. Eu não consigo, nem eu, nem nenhum outro profissional vai conseguir te dizer que de fato não vai acontecer. Mas o que a gente tem hoje na nossa literatura, nos nossos estudos, é que a grande maioria dos bebês que a gente entra com os apetrechos traz algum ponto negativo na amamentação, tá? Então, mamadeira. Gosto muito de falar sobre a mamadeira, né? Mesmo hoje, com toda a cultura que nós temos de mercado, falando de mamadeiras anatômicas que não fazem confusão de bico, pererê, 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 mas nós temos as mamadeiras, e as mamadeiras, elas causam tanto a confusão de bico, quanto a confusão de fluxo. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês que nós temos um sistema, um mecanismo da amamentação, que a prolactina vai lá, ela enche todos, né, os caixinhos de uva e depois vem a ocitocina apertando todos eles, né? Nós temos as sucções não nutritivas e as sucções nutritivas. Essa é a grande diferença da mamadeira para a amamentação no peito. E é onde a gente faz a confusão de fluxo. Por quê? Na mamadeira, o bebê tem o fluxo contínuo. A partir do momento em que ele suga, vem leite. No peito, não. O peito, ele tem uma fase em que ele suga e não vem leite, onde a prolactina está preparando leite, né? E tem uma fase onde ele suga e aí vem o leite, que é a ocitocina apertando os caixinhos de uva, certo? Então, na mamadeira, a gente faz a confusão de fluxo muito grande por causa disso. É muito, muito, muito comum bebês que começam a mamar mamadeira e aí eles se acostumam, porque, gente, eu falo, a gente quer vida fácil e os bebês não são diferentes, tá? Então, o que ele demora 20, 40, 30 minutos no peito para mamar, na mamadeira ele faz em 10, né? Ele faz em 10 minutinhos, ele mama, vem leite, ele se satisfaz, tá tudo certo. Então, ele se acostuma com aquele fluxo e o peito não entrega o mesmo fluxo que a mamadeira. Então, é muito fácil que esse bebê faça a confusão de fluxo e quando isso acontece, é muito difícil da gente reverter, tá bom? A mesma coisa vai a chupeta. A mesma coisa não, a confusão de bico vai para a chupeta. Por quê? Acabei de falar para vocês sobre pega, né? Ah, é porque apego, o bebê tem que abrir boca tanto, abocanhar a maior parte da areola, narizinho assim, queixinha assim, né? Aí vai para a chupeta, olha aqui, como que é o bico da chupeta, né? Pequenininho. O que ele tem que fazer de bocão no peito, na chupeta e na mamadeira, ele faz só um biquinho para dentro. Aquele lábio bonito, o lábio de peixinho que a gente fala, né? Todo para fora. Na chupeta e na mamadeira fica todo para dentro, tá? Então, faz a confusão de bico. E aí, a mãe que estava tudo bem, o peito estava super bem, sendo amamentando, tererê, tererê, de repente começa a ter as fissuras mamelar novamente. Por quê? Porque esse bebê tá pegando errado, tá se acostumando a pegar errado na chupeta, na mamadeira, e aí ele quer fazer a mesma pega no peito, tá? Fórmula. Jennifer, você é contra a fórmula? Não, não sou contra a fórmula, quando ela é bem indicada, tá? Então, fórmula não deve acontecer para qualquer circunstância. Ah, porque meu leite é fraco, entra com fórmula. Ah, para esse bebê dormir mais à noite, entra com fórmula. Ah, porque, sei lá, entra com fórmula. A fórmula ela é indicada realmente para bebês que fizeram hipoglicemia, que estão fazendo hipoglicemia lá no pós-parto imediato, que está na UTI, e se você não consegue fazer a complementação com o seu próprio peito ainda, com o seu próprio leite, para bebês que, de fato, a gente precisa ajudar no ganho de peso, né? Fazendo a complementação, então, a gente dá peito, 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 peito,
Por exemplo, bebês prematuros. Exemplo, tá? Vamos lá, bebês prematuros que nascem com baixo peso. E aí, até a pojadura acontecer, aquele bebê não pode ficar perdendo muito peso. E aí a gente estimula a amamentação, muito peito, 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 peito. E aí a gente complementa com fórmula, tá bom? Um restinho de fórmula. Então é assim que a gente trabalha. Concha de amamentação causa candidíase mamária. E quem tem candidíase mamária, não é que não pode amamentar, mas dificulta a amamentação, tá? Daí a gente tem que tratar a mãe e o bebê, certo? Bico de silicone, que eu havia dito para vocês. A saliva do bebê não encosta no seio da mãe. E aí nós temos uma baixa produção, por quê? Porque a saliva do bebê aciona os nossos receptores para produzir leite. E os absorventes de mamilo. E assim como a concha, absorvente de mamilo, gente, você não indica? Eu indico apenas para o momento em que você vai na rua, vai numa consulta, vai para não sair com os peitos tudo, né, manchando a blusa. Então, fora isso, em casa, nada de absorvente de mamilo, tá? Por quê? Porque o absorvente deixa abafado, deixa úmido e aumenta o risco de fazer candidíase mamária, tá bom? Aqui. Mas, Jennifer, se eu não posso dar mamadeira, como é que eu vou dar mamar para o meu bebê? Esse aqui é um outro bebê meu não, né? Das minhas clientes, que nasceu também e fez hipoglicemia, precisou entrar com um complementozinho, depois de mamar peito, 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 peito. A gente fez um complemento e, ó, no copinho, melhor indicação, tá, gente? Precisa complementar, precisa dar leite para esse bebê de uma outra forma que não seja peito, copinho, para a gente não fazer nem confusão de fluxo, nem confusão de bico, tá bom? E nós também temos a nossa colher dosadora, tá? Que é outro recipiente que a gente pode estar ofertando leite, tá? Ah, Jennifer, não me dei bem com um copinho. Nós temos a colher dosadora, olha que bonitinho. É uma outra forma que nós temos de não fazer confusão de fluxo, nem confusão de bico. Bonitinho. E aí, uma coisa que eu gosto de indicar muito para vocês, escolham um tipo, né? Se for preciso, gente, precisa fazer complementação, preciso fazer uma amamentação que não seja no meu peito. Escolha um dos dois e se adeque com aquilo, tá bom? Tanto você quanto o bebê, e siga firme. Assim como a mamadeira, a mamadeira é cultural, né, gente? Então, a gente, sempre desde que o mundo é mundo, a gente vê bebês mamando mamadeira. Mas, a gente precisa se adequar. Então, a partir do momento que você optar por um, vai tentando, você vai adquirindo habilidade, vai entendendo o jeito de fazer aquilo ali, e você vai conseguindo. Eu sempre digo, a gente encosta o bocal, né, tanto da colher dosadora quanto do copinho, e é o bebê que vai sugando, igual como se estivesse no peito, tá bom? Isso é muito legal. E aí, a língua presa, né, que é o famoso freno que nós falamos. E aí, eu falo para vocês, a sucção, ela acontece através da língua, do movimento da língua. Então, esse freno, ele dificulta muito. E se nós temos um freno, a gente precisa fazer a retirada, precisa fazer cirurgiazinha, tá? Não é nada mirabolante, assim, gigantesco, mas isso impacta gigantescamente na nossa amamentação. Quem faz o diagnóstico? A fono, tá bom? E a odontopediatra faz a retirada do freno. Perceba esse vídeo aqui. Olha como que essa língua trabalha esse mamilo. Vocês estão percebendo? O mamilo vai lá na garganta do bebê, lá atrás, ó. Isso aqui também justifica, gente, que inclusive eu quero trazer esse ponto para vocês. Olha o tanto que essa língua trabalha, puxando, e quando a gente tem um freno, essa língua não consegue fazer esse movimento todo para retirar, ela é curtinha, tá? O freno segura ela. Por isso que a gente machuca o mamilo, normalmente mulheres, né? Características de bebês que têm língua presa. O mamilo da mãe não sara,
tá? Dói muito para amamentar. O bebê faz calinho na boca, como se tivesse um monte de calinho na boca. E o peito da mulher, o mamilo, ele sai no formato de batom, tá? Depois da mamada, na hora que tira o bebê, o mamilo fica parecendo um formato de batom. Isso é muito característico de bebê que tem a língua presa. Mas outra coisa que eu quero que vocês entendam, e anote. Opa! O começo da amamentação é comum que, conforme a gente vai amamentando, a gente fique com o seio sensível, como se estivesse esfolado, tá? Por quê? Porque a gente não amamentava uma criança. Então, olha o tanto que esse peito, olha o tanto que esse mamilo é introduzido lá na garganta dessa mulher e fica roçando. Então, no começo da amamentação, a mulher vai sentir como se fosse um incômodo chato no começo da amamentação. Começa a mamar. E aí o bebê começa a puxar, ela sente aquela dor. E 30 segundos, tá, gente? A duração é de 30 segundos. Não é a mamada inteira. 30 segundos sentindo aquilo ali, e aí alivia e ela consegue ter uma mamada normal, tá? Isso, inclusive, é um ponto para a gente saber se a pega tá certa ou tá errada. Se nesse começo, que o mamilo tá sensível, na hora que o bebê abocanha, você sente dor, mas dura ali 20, 30 segundinhos de dor, depois você consegue seguir a mamada tranquilamente, sem dor, sem incômodo, ok, pega tá certa. Agora, bebê abocanhou e tá insuportável a dor, tá? Já passou mais de 30 segundos e nada de melhorar a dor não diminuiu, a pega tá errada. A pega tá errada, tem freno, alguma coisinha tá causando, tem torcicolo, alguma coisinha tá causando que tá fazendo com que esse bebê pegue errado, e aí tá machucando o seu mamilo, tá bom? Então, esse é um parâmetro muito bom pra gente identificar problemas ali na pega. Coisas que podem atrasar a descida do leite, né? Então, a cesariana eletiva, hemorragia pós-parto, pré-eclâmpsia, retenção placentária, uso de fluidos no trabalho de parto, né? Então, medicações, uso de analgesia no parto, tá? Isso aqui são pontos que podem atrasar a descida do leite, tá bom? Não significa que, meu Deus, não vou amamentar. Não, pode tardar um pouquinho mais a descida do nosso leite. Mas lembra, o que faz o leite descer? Bebê no peito, tá bom? Então, peito, 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 certo? Como avaliar o pediatra? Printem a tela agora. Isso aqui é uma questão que vocês precisam avaliar na hora que vocês forem fazer a consulta com o pediatra durante a gestação, para escolher qual pediatra que você vai seguir, tá bom? Que você vai levar o seu bebê. E isso, um pediatra bem posicionado e atualizado, vai te ajudar muito a prosseguir com a sua amamentação. Então, propagandas de fórmula no consultório significa que esse pediatra, ele indica fórmulas com muita facilidade, tá bom? E lembra, fórmulas pode desestimular a amamentação se for indicada de forma errada. Não tem risco dar bicos depois de um tempo. Mentira, gente. Qualquer momento que você introduzir chupeta mamadeira, a gente tem riscos, tá bom? De confusão de fluxo, de confusão de bico. Ah, Jennifer, mas e aí? Como é que eu volto a trabalhar? Ou a gente faz copinho, ou colher dosadora, ou a gente banca os riscos, tá bom? Então, assim, não é sobre não fazer, é sobre o risco existe, eu vou bancar ou não banco, tá bom? É escolhas, eu preciso deixar vocês orientados. Orientar o uso de chupeta para diminuir morte súbita. Existia esse tipo de orientação. Hoje em dia a gente já sabe que não é verdade. A gente precisa colocar o bebê para dormir de barriguinha para cima. É isso que diminui o risco de morte súbita, tá bom? Esperar um tempo depois de dar ferro, né? Suplementar ferro, para não atrapalhar a absorção. Mentira, o leite materno é rico em vitamina C, e a gente já sabe que a vitamina C ajuda na absorção de ferro. Então, o indicado seria a gente fazer suplementação de ferro no bebê, se for necessário, né? E dar peito. Isso já é uma forma de ajudar na absorção, tá? Introdução alimentar antes dos 6 meses, não pode acontecer. Indicação de fórmula sem buscar estratégias de amamentação. Lembra que eu falei que o bebê entrou com fórmula? Um bebê da minha cliente que nasceu prematuro, né? Porque não podia perder peso, mas a fórmula, ela era complementar. Primeiro era peito, 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 peito.
Depois a gente complementava com um tiquinho de fórmula e não entuchava a fórmula na criança antes para que ela ficasse, para que ela dormisse e não estimulasse o peito, tá bom? Então a gente precisa buscar por estratégias, mesmo que a indicação seja entrar com fórmula, tá bom? Ou, por exemplo, estimular a extração de leite, para que a complementação, se for necessário, seja feita com seu próprio leite e não com fórmula. Buscar, ao invés de dar fórmula com madeira, a gente ensinar essa mulher a dar fórmula com copo ou colher dosadora, porque a gente sabe que não vai impactar na amamentação do peito depois, tá bom? Indicar fórmula até o leite descer, a gente já sabe que não devemos, né? Indicar fórmula para o bebê dormir bem à noite, né? Então, a mamada da noite previne morte súbita. Lembra que eu falei com vocês sobre o bebê não produzir melatonina, ele ter pico de cortisol à noite, e isso ajuda muito a prevenir morte súbita, tá bom? Indicar Equilid Plasil, vamos falar sobre isso, tá? Medicações para aumento de produção de leite, tá? E isso aqui a gente não deve indicar. Os efeitos colaterais, tanto para a mãe quanto para o bebê, são muito perigosos, tá bom? Não pode amamentar grávida. Podemos amamentar grávida, sim, tá? Então, se você tem o seu bebezinho aí, que ainda mama peito, e você tá gestante de um outro bebê, você pode sim amamentar grávida, tá bom? Falar que o bebê vai ficar viciado no peito, né? Eu amo quando... E eu ainda falo para todas as meninas, eu amo quando o bebê vicia, quando ele é apaixonado por peito. Dificilmente ele vai querer uma mamadeira e machucar o peito. Pergunta quando será o desmame, né? Então fica questionando, e aí, até quantos meses você quer amamentar? Gente, livre demanda, você pode amamentar mais o tempo que você desejar, tá bom? Então, nos primeiros meses, eles não produzem, ó, melatonina e informações adicionais, né? Como eu falei para vocês. E durante a noite, o leite da mãe contém a melatonina, que enquanto o dia não tem, tá bom? Então, o leite da noite, a mamada da noite, no leite da mãe contém melatonina, já que o bebê não produz, e isso ajuda no sono do bebê da noite, tá bom? Plasil e Aclide, que eu falei para vocês, é contraindicado pela farmacêutica, por quem produz o remédio. É contraindicado tanto para a mulher que está amamentando. Por quê? Porque ele passa para o leite materno, expondo o bebê aos efeitos colaterais do remédio, tá? Então, Plasil e Aclide a gente não indica mais para aumentar a produção, tá? E a domperidona é a única medicação que a gente indica caso necessite, tá? Porém, ela pode aumentar a ocorrência de e aceleração de depressão no pós-parto, tá? Então, a gente tem, eu falo assim, medicação, gente, medicação mesmo, como a domperidona, por exemplo, é só em último caso. Eu já fiz de tudo, Jennifer. Eu já comecei a fazer extração, eu aumentei a demanda do peito do bebê, eu fiz as tinturas, os chás, as comidas, e nada funcionou. Em último caso, e com essa mulher bem orientada, sabendo quais são os riscos de se entrar com a medicação, aí, assim, a gente pode fazer a indicação da medicação, tá bom? Mas é em último caso. Existem outras formas de aumentar a produção sem ser por medicação. E outra coisa, lembrem do tempo que a gente precisa para fazer a descida do leite, tá? Para fazer a pojadura. A pojadura vai acontecer entre o terceiro e o quinto dia do pós-parto, tá? Então, não tem por que entrar com medicação ou qualquer outra forma de aumentar a produção nesses dias. A gente precisa ver o que de fato o seu corpo vai entregar para depois a gente entrar com alguma indicação para aumento de produção de leite, tá? Então, estratégias para melhorar a recusa do peito. Jennifer, cheguei nessa aula aqui agora, mas meu bebê, né, já não tá pegando o peito direito, ou em algum momento eu entrei com chupeta, entrei com mamadeira, entrei com alguma coisa, com fórmula, como é que eu faço para voltar esse bebê para o peito, né? Algumas dicas aqui. Então, tirar todos os bicos artificiais, que a gente precisa retirar isso, respeitar e não forçar, ir com paciência, entender que esse bebê estava acostumado com uma coisa, agora ele precisa reaprender, tá? Contato pele a pele, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, coisa mais gostosa. Contato pele a pele ajuda muito. Encher uma seringuinha de leite e ir pingando no mamilo, tá? Enquanto você está colocando, como ele está acostumado com, por exemplo, bebês de mamadeira, né? Estão acostumados com uma grande quantidade de fluxo,
Então, a gente coloca esse bebê no peito para ele tomar gosto do peito e vai pingando gotinhas de leite ali no próprio mamilo para que ele vá entendendo que, epa, daqui também sai leite, tá? Vou mostrar um vídeo para vocês. Oferecer o peito em momentos tranquilos, né? Eu sempre falo sobre tanto para o peito quanto para bebê que a gente tem que fazer complemento no copinho ou na colher dosadora. Não deixa aquele bebê ficar louco de fome. Porque na hora que ele está muito irritado, ele vai rejeitar. Se ele não está querendo peito, se ele está acostumado com a madeira, ele vai rejeitar o peito porque ele está irritado, ele só quer saciar a fome dele. E se ele quer, ele for mamar no copinho ou na colher dosadora e ele ainda não tem costume, você vai deixar ele irritar, ele com muita fome e irritado, vai ficar difícil dele pegar o copinho ou a colher dosadora. Então, a grande sacada aqui é acordar esse bebê tranquilamente, né? Antes dele estar naquele pico de fome para a gente conseguir fazer a amamentação, tá? Tomar banho junto com o bebê, amamentar em local mais tranquilo, sem muito estímulo, tá bom? Ordenhar se necessário, fazer ordenhas do peito para ofertar, tá bom? Tirar o próprio leite. Oferecer um copo ou a colher dosadora, tá? Ao invés de tô retirando uma madeira, Jennifer, ao invés de ficar, a gente fala respeitar e não forçar, mas aí o bebê não tá pegando direito do peito, aí a gente troca a mamadeira por copo ou a colher dosadora, tá bom? E técnicas intervaladas para quem usa mamadeira. O que é isso? A técnica intervalada lembra que a gente vai pensar, a gente vai tentar fazer o mecanismo do peito na mamadeira. Então, eu dou um pouquinho de leite, eu tiro um pouquinho e volto um pouquinho do leite ali na mamadeira e deixo ele só sugando o bico da mamadeira, sem que saia leite. Aí sugou 5 minutinhos, aí eu volto e deixo mais 5 minutinhos ele sugando para retirar o leite, tá? Aí eu tiro de novo, aí deixo ele sugando sem leite, fazendo sucções não nutritivas, aí sucção nutritiva, sucção não nutritiva, e isso é a técnica intervalada da mamadeira, para que a gente vá associando para ele de novo o mecanismo, como funciona o peito, tá bom? Aqui, a ideia que eu falei para vocês, né, da seringuinha, para que a gente possa estimular a sucção desse bebê no peito. Então, é uma técnica muito boa, a sondinha com a seringuinha, né? Para que esse bebê vá entendendo que aquele peito ali sai leite, que é ali que ele tem que mamar, tá bom? Então, entre 4% das mulheres têm uma baixa produção de leite a cada 4 a cada 100, tá? Tem como amamentar de forma complementar. Então, a nossa próxima aula, nós vamos falar sobre extração de leite, tá? Quais benefícios, o porquê que eu teria que extrair leite, né? Quais são os porquês e como fazer tudo isso, tá bom? É isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula riquíssima também. E aí, aguardo vocês na próxima aula, viu? Vamos lá para a aula de extração de leite. Um beijo.